Olá, pessoal. Então, vamos tratar aqui de algumas questões importantes em relação à greve do INSS, que eu tenho recebido perguntas de alguns clientes, e eu achei interessante trazer essas informações, essas discussões aqui para dentro do canal do YouTube, tá? Para deixar todo mundo informado do que está acontecendo. Eu já anunciei em outros vídeos, né, que inclusive está noticiado em vários sites, acerca da greve dos servidores do INSS, hoje dia 29, né? Então a gente está vendo a greve dos servidores administrativos, e há a notícia de que amanhã, dia 30 de março, a gente vai ter também greve, paralisação das perícias médicas. Então vamos ficar numa situação bastante complicada aí em relação ao INSS, tá certo? Agora, ponto importante, isso não interfere nos processos que já estão andando na Justiça Federal. A greve é dos servidores do INSS e não dos servidores da Justiça, tá certo? Então, muita atenção com isso. Se o seu processo já está na Justiça, por enquanto ainda manter a calma, tá bom? A gente não tem notícia nesse momento, né? Não sei como que vai ficar aí, como que as coisas estão andando, mas nesse momento a gente ainda não tem notícia em relação à greve de servidores na Justiça Federal, tá? Então, só recapitulando, nesse momento, quem está sendo atingido pela greve, quem está em greve, são os servidores administrativos do INSS e, provavelmente, amanhã, os peritos médicos também vão entrar em greve, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida, né, alguma sugestão de conteúdo, além de tudo que eu já vou trazer aqui, deixa aí nos comentários que a gente volta a produzir novos vídeos. Deixa suas dúvidas, sua sugestão de conteúdo, sugestão de pauta, para a gente continuar produzindo conteúdo aqui. A informação é sempre passada da melhor maneira possível, tá certo? Então, vamos lá. O que eu vou tratar nesse vídeo? Eu deixei até aqui as pautas separadas, né? Os pedidos que estão em análise do INSS, o que vai acontecer com esses pedidos, possibilidade de ingressar na Justiça, diretamente na Justiça, as tarefas agendadas e os pedidos de prorrogação. Então, será que o INSS ele vai prorrogar de forma automática o meu benefício? Será que ele vai cortar o meu benefício? Então, vamos entender todos esses passos aqui e fica até o final do vídeo, porque o último é justamente o que vai acontecer com os benefícios que estão com a data prevista para encerrar agora no período da greve. Então, se você quer saber disso, fica até o final do vídeo, que eu vou te contar o que você tem que fazer para manter o seu benefício. Ou se você for advogado, né, para manter o benefício aí do seu cliente ativo, para evitar que ele tenha maiores prejuízos, né, para que o impacto, né, da greve aí seja o menor possível. Então, vamos lá. Pedidos em análise no INSS e possibilidade de ingressar direto na Justiça. O que acontece? A gente tem, no Poder Judiciário, o que a gente chama de interesse de agir. E isso já foi muito debatido, né? O Poder Judiciário chegou à conclusão de que não é possível entrar direto com uma ação na Justiça Federal sem antes fazer um pedido administrativo, tá bom? Então, primeiro, o segurado ele tem que fazer um pedido lá no próprio INSS e apenas se esse pedido for negado, né, apenas entre aspas, existem algumas exceções, mas de modo geral, apenas se o pedido for negado, você pode entrar com ação na Justiça Federal, tá bom? Falo federal porque é a maior demanda. Em algumas situações a gente vai para a Justiça Estadual, mas de modo geral, as demandas contra o INSS se tramitam lá na Justiça Federal, tá bom? Então, esse é o trâmite. Pedido administrativo, análise do INSS, concessão ou negativa. Havendo a negativa, você pode entrar com recurso administrativo e depois entrar com ação judicial, caso ainda seja negado seu benefício, ou após a primeira negativa, né, sem a necessidade de entrar com recurso, você já entra com ação direto na via judicial, tá bom? Não precisa, como a gente fala no direito, exaurir a via administrativa. Então, o INSS negou, você já pode entrar com o pedido na Justiça Federal. Ou você pode entrar com recurso administrativo e só depois entrar com o pedido na Justiça Federal. Esse é o trâmite. Com essa nova situação agora das greves, então a gente vai ter um monte de processo parado, tá certo? Os servidores eles não vão analisar.
existe aí a discussão, provavelmente deve vir uma determinação da Justiça, de que se mantenha o mínimo de força de trabalho respeitado ali o limite de 30% da capacidade de atendimento. Mas isso é história para os próximos capítulos. Por enquanto, o que a gente deve enfrentar é uma paralisação abrupta dos trabalhos, né? E muitos processos vão ficar realmente sem ter uma análise concreta, eles vão ficar ali parados. E aí é a discussão, o que a gente faz nessa situação? Em relação a quem ainda não entrou com o pedido no INSS, tá certo? A gente pode até pensar na questão de entrar direto com o pedido na Justiça Federal, já que, de maneira geral, seria inócuo o pedido administrativo, né, por causa da greve. Mas essa é uma situação que ainda não foi analisada no Poder Judiciário, tá bom? Então fica o alerta. Pode acontecer do juiz autorizar a tramitação do processo, e, consequentemente, isso vai gerar recursos, tá, mais na frente, mas pode acontecer também do juiz recusar, justamente porque o segurado ele não deu entrada ainda no processo administrativo. É uma situação muito incerta nesse momento, tá bom? Então, vamos esperar para ver. Eu, particularmente, acredito que vou continuar orientando os clientes a dar entrada no processo administrativo no primeiro momento, e aí a gente vai vendo conforme for desenvolvendo toda essa situação. Então, lembrando, eu, particularmente, né, aqui no escritório, vou continuar orientando os clientes que entrem com pedido administrativo no primeiro momento, para a gente observar como que vai desenvolver essa situação da greve, para depois analisar se é o caso de entrar com a medida judicial, tá certo? Mas, se você quiser entrar direto no judicial, alegando a situação de greve, é possível. Lembrando que não há uma decisão ainda do judiciário em relação a isso. Então, pode ser que você pegue um juiz dizendo que pode, outro juiz dizendo que não pode, e isso vai gerar recursos aí para ser resolvido mais na frente pelos tribunais superiores. Então, por esse motivo, para evitar esse tipo de discussão, né, para não colocar os clientes numa situação mais delicada do que já estão, eu vou continuar optando, por enquanto, até um segundo posicionamento, até ver como vai desenvolver a situação, vou continuar optando aqui pela entrada na via administrativa. Agora, Breno, já estou com o meu processo lá no INSS, está demorando muito, o que eu posso fazer agora com essa situação de greve? Bom, se o INSS já extrapolou o prazo da análise do seu pedido, a gente tem dois caminhos. O primeiro deles é entrar com um mandado de segurança, para que o INSS seja forçado a analisar o seu pedido. Nesse momento da greve, vai ser uma medida inócua, né? Eu não acredito que o mandado de segurança vai resolver a sua situação, mas é uma possibilidade. Vantagens e desvantagens. O mandado de segurança ele costuma ser mais rápido, então ele costuma ser analisado com bastante rapidez, é um processo muito fluido, assim, desde que você tenha toda a documentação para apresentar de imediato no processo. Ele não é um processo que permite, por exemplo, você apresentar a documentação e daqui uma semana, daqui um mês apresentar outros documentos. Não dá para fazer isso no mandado de segurança. Quando você entra para o processo, você já tem que ter toda a documentação e precisa estar acompanhado por um advogado. Então, isso aí é o mandado de segurança de forma bastante resumida. É um processo mais rápido, mas você precisa ter todas as provas, ter todos os documentos na hora que entra com o processo e precisa estar acompanhado de um advogado obrigatoriamente. Agora, Breno, não quero entrar com mandado de segurança, quero outro tipo de ação. Você pode entrar direto com ação de concessão do benefício previdenciário. E aí a gente precisa fazer algumas análises. Se, né, o valor da causa, eu tenho inclusive vídeos aqui explicando sobre como calcular o valor da causa, tá bom? Eu vou presumir que você já assistiu esse vídeo. Caso não tenha assistido, procura por aqui, entende direitinho aí o que é o valor da causa, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito extenso. Então, se o valor da causa for até 60 salários mínimos, a gente vai ter um processo lá no Juizado Especial Federal. Nessa situação, você não precisa de advogado para entrar com esse processo, mas eu oriento que você entre sempre com o apoio de um profissional, tá bom? Por qual motivo? O INSS, ele não vai facilitar a sua vida e ele vai acompanhado
de um advogado geral da União, de um representante da Advocacia Geral da União. Ou seja, é um advogado muito bem preparado, muito bem instruído, passou em um concurso super difícil, né? E ele está preparado ali para defender o INSS de todas as formas, da melhor maneira possível. Então, quando você encara um processo desse sem um advogado, você já entra perdendo, porque você não tem a mesma orientação do outro lado, tá certo? Algumas pessoas falam assim, ah, não precisa, né, do advogado, o advogado só vai comer dinheiro. Eu até entendo, né, que existam maus profissionais, como toda profissão, existem bons e maus profissionais, mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje, né, saiu a nova instrução normativa do INSS, aí a instrução normativa 128. E olha só, essa instrução ela vem com 10 anexos. Se a gente somar a instrução normativa mais os 10 anexos, a gente tem mais de 2.000 artigos, 2.200 e poucos artigos. São mais de 400 páginas, tá certo? Isso a gente está falando somente da instrução normativa. Fora as previsões que a gente tem na lei e nos decretos. Então, olha só o tamanho dessa coisa, tá? Se você pegar, por exemplo, um livro de direito previdenciário, são mais de 2.000 páginas. Então, não confie nessa história de que, vou fazer sem advogado mesmo, vou fazer figa aqui para ver se vai funcionar, tá? Agora, procure um profissional que você tenha referência, que você sabe que é um bom profissional, você sabe que trabalha de forma honesta, né, que trabalha de forma correta, tá? Porque eu entendo que existe essa preocupação, né, de encontrar realmente um bom profissional, existe essa preocupação de ser trapaceado, infelizmente isso é uma coisa que termina acontecendo em todas as profissões, né? É um mal do ser humano, não é um mal da profissão em si, é um mal do ser humano, né? Muitos aí terminam agindo dessa forma e prejudicam outras pessoas. Mas busque aí orientações, busque referência de um profissional que você acha competente e referências de um profissional honesto, que vá cuidar do seu caso com zelo, com dedicação, que vá lhe informar do que está acontecendo, né? Eu recebo muitos comentários aqui, às vezes, dizendo que o advogado falou que não tem que passar informação para o cliente, que não tem nada para falar com o cliente, né? Tudo bem, cada um tem a sua forma de atuar, mas eu acho isso meio absurdo, meio bizarro. Mas vamos lá. Então, procure sempre entrar com um profissional. Você tem essa opção, né, em razão da demora do INSS, em razão de ter extrapolado todos os prazos, de entrar direto com ação para a concessão do benefício. Até 60 salários mínimos, a gente entra lá no Juizado Especial Federal, e mais de 60 salários mínimos, a gente vai entrar com uma ação lá na Justiça Federal comum, tá certo? Nesse segundo caso, você é obrigado a ter um advogado ou então utilizar o serviço da Defensoria Pública da União, tá? No primeiro caso, no juizado especial, não é obrigado. Mas lembre-se, em qualquer das duas situações, o INSS ele vai estar acompanhado de um advogado que vai fazer tudo para defender o INSS. Então, esses são os dois pontos primeiros. Pedidos em análise, pedidos que ainda não dei entrada. Eu aposto em primeiro ingressar com o pedido administrativo e depois, conforme ver as coisas se desenvolvendo dessa greve, né, a gente pensa em entrar na via judicial. Processos administrativos, pedidos administrativos que já estão no INSS e já passou o prazo de concessão, já passou todo o período de análise. Uma das opções, mandado de segurança, o que eu acredito que nesse momento não vai surtir efeito. Em épocas normais, sem greve, é uma boa medida para a gente ter o resultado aí do INSS. E a outra alternativa, ingressar com ação judicial, até 60 salários mínimos. Entrar com ação judicial para a concessão do benefício de forma direta, né? Então, até 60 salários mínimos, juizado especial, com ou sem advogado, e acima de 60 salários mínimos, obrigatoriamente com um advogado, ou com o defensor público da União, tá bom? Tarefas agendadas, eu já falei aqui em outros vídeos e volto a repetir. Se você tem alguma tarefa agendada lá no INSS, se você tem algum atendimento, precisa comparecer presencialmente ao INSS, não deixe de comparecer. Vá até o INSS no dia e no horário que está agendada a sua tarefa, tá certo? Breno, mas estão de greve, não vai acontecer nada. Não é bem assim. Tá, gente? Ontem eu trouxe a notícia aqui de que 23 unidades da federação aderiram à greve. Então, alguns estados ainda não têm essa greve e nem todos os servidores, tá bom? Lembrando que a greve, apesar de não existir o sindicato, né, por trás, mas o servidor,
ele não é obrigado a aderir à greve. Então, pode ser que na sua agência tenha algum servidor lá trabalhando porque ele não quer participar da greve. Eu sei que é difícil, né? Mas pode acontecer. E quem tem que se resguardar, né? Os direitos são seus. Então, é você que tem que procurar e ficar resguardado o máximo possível para evitar ter prejuízos no seu benefício. Então, tem um agendamento, precisa cumprir algo no INSS de forma presencial, vai lá na hora e na data do agendamento, no dia, tá certo? Se se tiver algum tipo de atendimento, né, a sua tarefa não puder ser cumprida, mas existir algum servidor lá, você peça para fazer o seu reagendamento e não saia de lá sem um documento que comprove o reagendamento dessa tarefa. Agora, não tem ninguém atendendo, ou o servidor que está lá, ele se negou a fazer o reagendamento, você liga de imediato no número 135, né, informa o que está acontecendo e pede o reagendamento. Você vai ser orientado como que deve proceder nessa situação. Importante, anote o número do protocolo da sua ligação, tá bom? Não deixe de fazer isso. Você tem que ter esse número de protocolo, que é ele que vai comprovar que você ligou para o INSS, que você ligou para a central do INSS, fazendo uma reclamação por não ter sido atendido na agência, justamente por causa da greve, tá bom? Então, eu tenho outros vídeos aqui explicando mais, eu tenho falado isso, tenho repetido várias vezes em vários vídeos, que é realmente muito importante. O juiz, se o seu benefício vier a ser cortado, sobre a justificativa de que você faltou ao agendamento, o juiz ele não tem como entrar na sua cabeça, né, nem como entrar na cabeça do servidor para adivinhar o que aconteceu. Então, se você não tem documentos que comprovam o seu comparecimento, que você reclamou lá, que você fez o pedido de reagendamento, o prejuízo termina ficando para você. Agora vamos lá para a nossa última pauta, tá bom? Pedido de prorrogação do benefício. Vai existir prorrogação automática do benefício, como aconteceu durante o período de pandemia, né, durante esse período aí de Covid-19? Não, não vai acontecer, tá bom? A questão da pandemia é um caso extremamente isolado, extremamente atípico, tá? Então, a gente teve toda uma normativa, uma regulamentação especial e específica para a situação da pandemia, da Covid-19. Para aqui a situação da greve, a gente não tem essa previsão, pelo menos não ainda. Talvez venha a existir, mas nesse momento não existe. Então, se você tem lá uma data para encerrar o seu benefício, você deve fazer o pedido de prorrogação desse benefício. Breno, como que eu faço para saber? Existem basicamente 3 formas para você ver ali quando que vai encerrar o seu benefício. Ou na sua carta de concessão do benefício, lá vai dizer que foi reconhecido o direito de receber o benefício até a data X, então essa data aí é a data que vai encerrar o seu benefício. Lá no extrato bancário, né, quando você começa a receber o benefício do INSS, você recebe lá um papelzinho e lá tem um campo com a seguinte sigla: DCB, data de cessação do benefício, tá bom? E lá tem uma data. Então, essa data que vai encerrar o seu benefício. Ou você pode entrar no portal e procurar a declaração de beneficiário do INSS. Lá também vai dar a data prevista para a cessação do seu benefício, tá? Vai ter lá a data de cessação, algo desse tipo. Eu não lembro agora de cabeça o nome exato que está lá. Mas é algo nesse sentido, data de cessação, ou então também DCB. Você vai olhar essa data e é nessa data que o seu benefício encerra. Então, 15 dias antes dessa data, nesse período de 15 dias, você pode fazer com 10 dias, com 5 dias, até na véspera da cessação. Eu oriento que você faça com a maior brevidade possível. Pode ter algum tipo de instabilidade no sistema. Então, a partir de 15 dias que antecedem a data que o seu benefício vai encerrar, você pode fazer o pedido de prorrogação. Eu oriento que você faça esse pedido de prorrogação. E aí sim você vai estar resguardado, né? Lembrando que deve comparecer na agência do INSS para realizar a perícia e adotar os procedimentos que eu disse. Pedir a remarcação, caso não seja possível realizar a perícia, e ligar no 135 também, caso o servidor não faça isso para você, para informar e pedir a remarcação pelo 135 e anota o protocolo. Então, você tem que fazer isso. Você vai fazer o agendamento da sua prorrogação, tá? E vai ligar no 35 ou pedir a remarcação, caso não seja possível realizar a perícia no dia agendado. Com isso, o seu benefício ele vai ser prorrogado
até que o INSS realize a perícia. Então, vamos lá. A gente está falando aqui da sistemática de alta programada, né? Você fez a perícia, o INSS constatou que você tem direito e marcou uma data X para o seu benefício encerrar. Se você não tomar nenhum tipo de medida, o seu benefício vai ser encerrado. Não importa que o INSS está em greve, o benefício vai encerrar, tá bom? Então, você tem que fazer o pedido de prorrogação do seu benefício. E aí você vai receber um protocolo quando fez o pedido de prorrogação, e no dia que você for na agência, né, você também vai pedir o protocolo ali do seu reagendamento. Lembrando, não saia do INSS sem um documento ou sem anotar o número de protocolo informado lá no telefone 135. Eu até separei aqui duas decisões judiciais para a gente analisar nesse tipo de caso. Olha só, a ementa desse julgado aqui. Previdenciário, mandado de segurança, benefício por incapacidade, alta programada, que é essa situação em que o perito ele especificou uma data para o seu benefício cessar. Cancelamento de benefício antes da realização de perícia, greve do INSS. Olha só, um processo de 2015, lá quando a gente teve uma greve do INSS. Situação bem parecida com a situação de hoje. E aí, o que foi a conclusão aqui do tribunal? Considerando-se que ao Estado cabe proteger o segurado da Previdência quando se encontra em situação de vulnerabilidade a que não deu causa, a administração pública, dentro dos limites da razoabilidade, tem o poder de dever de evitar que a greve de seus servidores prive o acesso aos benefícios previdenciários a que poderia fazer jus o segurado. Ponto 2 da decisão. Não pode ser suspenso ou cancelado o benefício em manutenção por alta programada antes da realização da correspondente perícia, uma vez que não se pode presumir recuperação da capacidade laborativa, pura e simplesmente em razão do decurso do tempo, de determinado tempo. Então, veja, o TRF4 aqui, essa decisão do TRF4, entendeu que o benefício não pode ser suspenso sem a realização de uma nova perícia, né, mas também desde que você tenha realizado o pedido de prorrogação. Se você não se manifestou, informando que permanece incapacitado, que precisa da continuidade do seu benefício, ele vai ser cortado. Agora, você se manifestou, fez o pedido de prorrogação e não pôde realizar a perícia por causa da greve, tá? O seu benefício vai continuar sendo pago até que você possa realizar essa perícia. E aí, eu trouxe uma decisão aqui também para destacar a importância de você se resguardar com essas medidas que eu estou te dizendo, para que você tenha provas de que compareceu lá no INSS, tá bom? Separei outra decisão e ela fala assim, ó, a parte impetrante ao mandado de segurança afirma em síntese que o benefício que interessa teve data de cancelamento fixada em 21/7/2015. Veja que em 2015 é a mesma situação de greve também. E está sendo impedida de sequer protocolar o pedido administrativo de prorrogação em virtude do movimento brevista dos servidores. Trata-se de verba alimentar, sucinta para questionamento. O presente recurso se submete ao termo da legislação tal. Vamos aqui. Com relação a liminar, a discussão quanto à lesividade de que a situação da parte impetrante permanece inalterada incita a medida precária indeferida judicialmente. O presente agravo, uma vez que conta em condição de trânsito, deve ser processado e julgado por este tribunal. Tá. Na inicial, narra o impetrante que o benefício foi concedido judicialmente com o DCB, data de cessação do benefício, em 21/7/2015, e a determinação de que eventual pedido de prorrogação do benefício seria feito administrativamente pelo INSS, observadas as regras próprias da autarquia. No entanto, ao tentar solicitar a prorrogação em 16/7/2015, a impetrante teria sido informada que nenhum atendimento estava sendo ou seria realizado, senão as perícias já marcadas em razão da greve iniciada pelos servidores da autarquia na data do 8/7/2015. O artigo tal diz tal coisa, o INSS estabeleceu o programa de... Eu estou pulando alguns trechos para pegar só os pedaços importantes, tá bom? O INSS estabeleceu o programa Cobertura Previdenciária Estimada, por meio do qual o médico perito, ao avaliar o segurado,
estabelece um prazo para a recuperação da capacidade de trabalho deste, dispensando assim a realização de nova perícia. Essa dispensa da realização de perícia denominada alta programada somente é cabível quando o segurado deixa de requerer a prorrogação do benefício previdenciário. Então, veja, o que eu te falei, alta programada, se você não fez o pedido de prorrogação, vai acontecer alta programada e você perdeu o benefício, vai ter que começar tudo de novo, aí tudo do zero, procurar um novo benefício. Porquanto, nesse caso, se presume que o prazo estabelecido pelo INSS para a recuperação da capacidade de trabalho do enfermo, previamente proveniente de avaliação médica parcial prévia, revelou-se suficiente. Então, se você não pediu nada, é porque você está concordando lá com o INSS de que aquele prazo fixado pelo perito era suficiente para sua recuperação e você já pode voltar ao trabalho. Do contrário, ou seja, quando solicitada a prorrogação do benefício, deve o INSS mantê-lo até a realização de nova perícia. Então, veja que essa decisão aqui confirma inclusive a decisão anterior. Se você fez o pedido de prorrogação, é obrigação do INSS manter pagando o benefício até que você realize a perícia, sob pena de ofensa à lei. Partindo dessa premissa, verifica que o beneficiário deve requerer a prorrogação do benefício no período de 15 dias antes da alta programada. Após esse prazo, pode interpor pedido de reconsideração ou recurso administrativo, conforme as normativas. E aí a conclusão. Apesar de ser fato notório a greve iniciada pelos servidores do INSS em 8 de 7 de 2015, no caso, o impetrante não juntou aos autos documentação que comprove ter tentado designar data para a realização de nova perícia antes da data de cessação do benefício. E com isso, obter a prorrogação do benefício do auxílio-doença, inclusive até a data da realização da perícia. Assim, ante a ausência de fumus boni iuris, que justifique o restabelecimento do benefício até a data da perícia administrativa a ser designada, entendo que não está configurada urgência que justifica a suspensão do contraditório. Ou seja, a pessoa terminou perdendo o benefício aqui, né, o mandado de segurança dela não foi atendido nesse momento, justamente porque ela não comprovou que fez o pedido de prorrogação e de que compareceu na agência do INSS. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção da importância de você sempre se resguardar. Faça lá o seu agendamento pelo meu INSS, tá? Guarde os documentos, imprima se for o caso, ou guarde numa pasta no seu computador. No dia que você for no INSS, se não for atendido, faça o pedido de remarcação, só saia do INSS com um documento que comprove isso, tá bom? Se você não conseguir pegar esse documento, ligue lá no telefone 135 e anote o protocolo da sua ligação, tá? Se resguarde. O direito é seu, o juiz ele não vai adivinhar o que aconteceu se ele não tiver documento para analisar, tá bom? Então, era isso por hoje, é esse o vídeo. Volto a dizer, se tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, se tem alguma sugestão de conteúdo, deixe nos comentários. Se inscreva no canal, ative as notificações para você sempre estar recebendo aqui essas informações e compartilhe esse vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas. Com certeza você vai ajudar alguém propagando essa informação. Pode ser no WhatsApp, pode ser nas suas redes sociais, mas compartilhe. Com certeza você vai ajudar alguém.